5 minutos. É muito longe, você pode encostar mais, tá? 5 minutos para eu falar uma passagem interessante aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, onde Paulo ele vem pegando a lei escrita por Deus na pedra, dada por Moisés, a lei da consciência e da razão humana. Ele pega essas duas leis e ele leva até Cristo, transformando numa lei espiritual aonde a gente é julgado. Veja bem, então ele pega a lei da pedra, a lei da consciência humana, que ninguém é excusado, e no final disso daí, ele traz até Cristo, onde todos são julgados em Cristo. Daí o que acontece? Acontece que quem está em Cristo, a Bíblia fala que ele já não passou da morte para a vida. E quem não está em Cristo? Daí ele vai ser julgado pela lei da pedra, se ele a conhecer, que é o caso do judeu, ou julgado pela lei da consciência, ele foi criado sem lei. Agora, quem está em Cristo é julgado pela lei de Cristo, aonde você é salvo pela fé. Aí entra o Evangelho da Graça e eu chego lá com você. Então, aqui no capítulo 2 de Romanos, Paulo fala assim: glória, porém, e honra em paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Então, ele separa judeu de grego, que é judeu é o que conhece a lei da pedra, grego é aquele que não conhece a lei, que tem a lei da consciência, que tem a lei da natureza, que ele sabe o que é certo e o que é errado. E ele fala, mas tanto faz o judeu como o grego, se ele obrar o bem, se ele fizer o bem, ele vai viver em glória, honra e paz. Então, quando é que nós perdemos a glória, a honra e a paz? Quando nós não obramos bem, nós cometemos um crime, nós pecamos, nós fazemos alguma coisa que sai fora do bem. Qualquer coisa que é o mal, que fizermos o mal, nós vamos perder a honra, a glória e a paz. Estão entendendo? Então, já esclareceu isso daí. Agora ele vem falando, obrando bem não importa, porque a pessoa que conhece a lei da pedra e não pratica, não adianta nada. O que não conhece a lei, mas sabe o que é certo e errado e não pratica, não adianta. Ele vai perder a honra, vai perder a glória, vai perder a paz. E no final ele vai ser julgado segundo a lei que ele foi criado. Se ele foi criado pela lei da pedra de Moisés, ele vai ser julgado por essa lei. E se ele foi criado sem lei, vai ser julgado pela lei da consciência, pela lei dos seus pensamentos e pela lei da natureza que ele foi criado. Agora, quem está em Cristo é julgado pela lei de Cristo, que é o amor, o perdão, a misericórdia, onde Cristo levou o pecado na cruz. Aí está o poder do Evangelho, eu chego lá. Daí ele fala aqui, olha, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele fala aí no capítulo 2, verso 11. Para Deus, tanto faz se é judeu como gentil, não tem acepção de pessoa. O que importa é o que você está produzindo, o que você está praticando. O verso 13 ele fala, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não, quem ouve a lei não é justo, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não é só porque a pessoa ouve a lei que ele é justo, não é só porque ele ouve a Bíblia que ele é justo, não é só porque ele frequenta uma igreja que ele é justo, mas é aquele que pratica. Então, não está importando a religião, não está importando se é judeu, gentil, sua religião, está importando se a gente pratica ou não, se a gente está no bem ou não, está entendendo? Então, se uma pessoa conhece a lei, é judeu, é isso, aquilo, e não pratica, é melhor ser um gentil que não conhece a lei e pratica as coisas da lei pela consciência e pela lógica. Daí ele pega, ele vem, ele fala assim no verso 14, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos eles são lei. Quer dizer, então quando um gentil ele pratica o bem, ele pratica as coisas da lei sem conhecer a lei, então a sua consciência, a sua natureza, o seu entendimento para ele é uma lei. Então é por isso que ele vai ser julgado. Quer dizer, todos vão ser julgados diante de Deus, certo? Daí ele vem no 15 e fala, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente essa obra, a sua consciência e os seus pensamentos, acusando-os e defendendo-os. Quer dizer, a pessoa que pratica essas coisas, pela consciência, a sua consciência vai acusá-lo, a sua consciência trabalha no seu pensamento. Então, diante de Deus, ele vai poder se defender, como ele vai poder também se auto-acusar, porque a sua consciência vai falar mais alto, fala, não sabia, não concordo, na lei está assim, na lei não está assim, eu não conheço a lei, mas a natureza é essa. Ele vai poder se defender, ele vai poder falar, o seu pensamento, a sua consciência vai defendê-lo ou vai acusá-lo. Quem conhece a lei vai chegar diante de Deus um dia e a lei vai defendê-lo e a lei vai acusá-lo. Agora, e quem está em Cristo? Daí Paulo resume tudo e traz em Cristo, que é o verso 16, olha lá. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens.
Daí naquele dia todo o nosso segredo, meu pensamento, meus ocultos, o que eu penso, o que eu não penso, e a minha consciência vai falar, é assim mesmo, meus pensamentos vão falar, é isso aí mesmo, daí não adianta ler, ou ter lei ou não ter lei, a lei é a minha consciência, meu pensamento vai me julgar, e se eu conheço a lei ou não, não importa, é o meu pensamento, a lei ajuda a alinhar o pensamento, mas se eu não praticar a lei, eu estou desalinhado, certo? E quem não conhece a lei, ele tem a consciência, ele tem a razão, ele tem a lógica, e Paulo fala assim, olha, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, então esse dia vai chegar, fala assim, olha, por Jesus Cristo, que é segundo o meu evangelho. Então qual que era o evangelho de Paulo? O evangelho de Paulo era que Jesus levou na cruz o nosso pecado e quem crê em Jesus já está salvo. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, porque os meus pensamentos, as minhas iniquidades, os meus pecados estão cravados na cruz de Cristo. Porque Jesus levou meu pecado, Ele levou minha iniquidade. Então quando eu chegar diante de Deus, que Deus for me julgar meu pensamento, a minha iniquidade, for julgar o meu pecado, que Deus for julgar se eu conheço a lei ou não, Deus for julgar a minha consciência, Jesus fala, peraí, esse aí está remido pelo meu sangue, esse está justificado pelo meu sangue, esse está santificado pelo meu sangue, esse aí está salvo, esse aí agora é meu filho, ele está remido. Então o evangelho é salvação, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Deus te abençoe e fica na paz.